Fala galera, vamos lá, vamos de vida caótica, os gases, grandes e bons gases, comportamento dos gases ideais através das variáveis, estados, expressões e temperaturas. Então vamos falar de gases, o estado mais energético da matéria, certo? Temos o sólido, o líquido e o gasoso. O estado gasoso é o estado onde as partículas estão completamente espalhadas e as interações delas são desprezíveis ou a gente não considera. Então, só para a gente lembrar o seguinte, tá falando de gases, tem duas coisas que você tem que observar. Ou você está no estado de gás ou você está no estado de vapor. Qual a diferença de gás e vapor? No seu banheiro, quando você está tomando banho, que você tem lá a fumacinha, aquilo lá é estado de vapor, porque ainda existe interação entre as moléculas, por isso que você consegue ver o vaporzinho. Já no estado gasoso, você não tem interação entre as moléculas, então as moléculas não interagem umas com as outras, logo você está completamente sozinho uma das outras. E isso aí gera pra gente várias consequências relacionadas. Então vamos para os gases. Quando a gente fala dos gases, nós temos as variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? Primeiro, pressão, certo? O que é a pressão? É o resultado das colisões contra as paredes do recipiente. Isso pode ser medido em ATM, miligramas ou pascal, tudo bem? Então, isso é pressão. É a força que as moléculas fazem nas paredes do sistema. Ela pode ser medida em ATM, igual foi colocado aí. Um ATM vale 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 760 torr, ou 10 a quinta pascal. Por que esse asteriscozinho aí? Esse asteriscozinho porque, na verdade, é 101.325 pascais. Mas a gente dá uma aproximada aí para poder ficar 10 a quinta. Tudo bem? E é o equivalente a 1 bar. Lembrando que quando a gente fala de 1 atm, é a pressão da massa de gás que está na nossa cabeça ou na superfície a nível do mar. Tudo bem? Então guarde isso daí. Variável de estado, pressão. Tudo bem? Temos outra variável de estado. Qual? Volume. Espaço físico ocupado pelo gás. O grande lance é que o gás ocupa todo o volume que você colocar. Se o recipiente for quadrado, se for uma garrafa, se for um cilindro, ele vai estar ocupando exatamente todo o sistema que ele ocupa, que ele pode, se espalhar. E geralmente nós medimos em litros, porém temos algumas variações. 1 metro cúbico corresponde a 1000 ml. 1 decâmetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, que corresponde a 1000 ml. Eu gosto de lembrar o seguinte, quando a gente tem 1 centímetro cúbico, eu tenho um cubo que tem 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Isso dá para mim 1 centímetro cúbico. Esse é o volume convencionado de 1 ml. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. A partir daí você consegue determinar todos os outros. Beleza? Ah, professor, quanto é que vale 1 metro cúbico? Cara, o que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é 1 metro cúbico. Então, vamos lá. 1 metro cúbico. 1 metro vale quantos centímetros? 100 centímetros. 100 centímetros. 100 centímetros. 100 centímetros. Multiplicando dá o quê? Dá 1 milhão de centímetros.
que equivale a 1 milhão de ml. Se eu corto 3 zeros, equivale a 1 litro. Equivale a 1 litro. 1 litro não, 1000 litros. Equivale a 1000 litros. E isso aqui equivale a 1 metro cúbico, não foi? 100 vezes 100 vezes 100? Tudo bem? Então tá aí. Tá aí as variáveis de estado de volume que você pode trabalhar. Beleza? Outra variável de estado, temperatura. Gente, o que é a temperatura? É a medida do grau de agitação médio das moléculas no estado gasoso, da temperatura que deve ser expressa em kelvins. Física a gente trabalha muito ali na termologia, certo? Na química a gente tem que se preocupar com duas temperaturas principais, Celsius e Kelvin. Então, na escala absoluta, ela varia de 0 para cima, só que na Kelvin fica negativa. Então, para os gases, como não existe pressão negativa, eu tenho que trabalhar sempre com a escala em kelvins, tudo bem? Então, tudo que for Celsius vai para Kelvin. Então, isso daqui é Kelvin, é a escala absoluta, que é em Kelvin, e isso daqui é o Tzinho. Tzão igual Tzinho mais 273. Isso aqui é em Celsius. Tudo bem? Então tá aí. Deixando mais bonitão na fórmula grandona. Deixar até fazer com a marca-texto. Opa. Oxe. Ah, não. Não fica legal, não. Oxe, marca-texto não fica legal. Então tá bom. Então vamos de canetinha mesmo. Tzão em kelvins é igual Tzinho em Celsius mais 273. Tudo bem? Nas condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições normais de temperatura e pressão? 1 atm e 0 graus Celsius. Ou seja, é 760 milímetros de Hg e 273 Kelvin. Então, são as condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Então, tá bom. Seguiremos. Então, na teoria cinética dos gases, agora falando sobre os gases propriamente dito. O que nós temos? Movimento browniano é um movimento desorganizado. É um movimento de agitação térmica que se move para qualquer direção possível e aleatório. Então, o movimento browniano é zona total, bagunça, caos. Beleza? Não existe força intermolecular, igual eu falei para vocês. As forças são nulas ou desprezíveis. As trajetórias são retilíneas, ou seja, as moléculas não fazem curva. Elas sempre se movimentam em linha reta. Desordem total, movimento browniano, aleatório, e ocupam todo o volume do sistema, certo? E as colisões entre as moléculas das paredes são perfeitamente elásticas, ou seja, não se perde energia, os gases não perdem energia, entendeu? Então, tecnicamente, uma bexiga não deveria murchar. Mas, como a bexiga não é um recipiente rígido e faz com que a colisão das moléculas não seja perfeitamente elástica, ela murcha, tudo bem? Mas, se for gás, não era para murchar. E o tamanho das moléculas são desprezíveis, então todos eles são pontos materiais. Beleza? Guardastes isso daí é a teoria cinética dos gases. Então, se eu tenho os gases dentro de uma caixinha, movimento browniano, desordenado, ocupa todo o sistema e sempre movimento retilíneo, sem perder energia. A energia cinética média é igual e constante. Então, lembrando que quando a gente fala de colisões, nós estamos falando de energia. E energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o quê? Sobre 2. Nós estamos falando que a energia cinética média é constante, não que eles tenham a mesma velocidade, tudo bem?
Beleza? Então tá bom. Seguiremos. Quando a gente segue para frente, a gente vai para hipótese de Avogadro. Qual é a hipótese de Avogadro? Né? A hipótese de Avogadro é em condições teóricas, né, baseadas aí em comparação de gases diferentes, a gente vai ter um comportamento padrão. Então, essa lei é só válida se compararmos gases nas exatas e mesmas condições de pressão e temperatura. A gente tem que garantir que a temperatura é constante, ou seja, a energia cinética média da agitação das partículas em ambos esteja a mesma, e que garante que as forças exercidas pelas colisões moleculares contra as paredes e recipientes sejam equilibradas em ambos. A massa e a densidade serão diferentes, não tem problema não, né? Os gases podem ser mais leves ou mais pesados, porém a temperatura tem que estar na mesma condição. Isso faz com que como eles são considerados pontos materiais, vai ter um sistema mais denso ou menos denso, mas vão estar ocupando iguais volumes e terão massas iguais. Então, quando a gente pega da hipótese de Avogadro, se eu pegar 1 litro de 22,4 litros de hélio, com 22,4 litros de oxigênio, com 22,4 litros de CO2, e eu garantir que eles estejam sobre o mesmo volume, na hipótese é que eles têm o mesmo número de partículas. Tudo bem? As fórmulas são diferentes, mas tem o mesmo número de partículas, certo? Isso significa que o volume ocupado por quais independe do tamanho ou massa das moléculas, depende apenas da quantidade de partículas, de mols, que tem dentro do sistema. Beleza? Então, essa é a hipótese de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes sobre mesma condição de temperatura obtêm o mesmo número de moléculas. Consequências diretas disso. A hipótese de Avogadro estabelece que o volume é diretamente proporcional ao número de partículas. Então, se um gás, não importa se o gás é um A, o gás é um B, tem o triplo de volume em comparação a um recipiente A, obrigatoriamente ele terá o triplo de moléculas, sobre mesma pressão e temperatura. Está com volume diferente, mas está sobre a mesma pressão e temperatura. Então, tem o triplo de moléculas. Outra consequência direta é a relação matemática que eu posso expressar de proporcionalidade. Então, o volume é proporcional ao número de moléculas. Se eu dobrar o número de moléculas, eu também dobro o número de volumes. Então, isso é uma proporcionalidade e uma razão matemática que pode ser colocada aí dentro dos gases, certo? E tem a expressão que nós chamamos do volume molar, que 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 nas condições normais de temperatura e pressão. Né? Graças ao postulado, a gente consegue observar isso daí. Então, lembrando que as condições normais de temperatura é 0 graus Celsius e 1 atm. O valor é exatamente 22,4 litros. Tudo bem? Então, tá aí as condições, né? Sobre os gases e sobre a teoria. Mas nas transformações, quando a gente vê os sistemas isolados, o que a gente pode ver sobre os gases? A lei de Boyle. Então, a gente vai manter a temperatura constante. Se a gente mantém a temperatura constante, a gente pode estar variando, né, a pressão e o volume e ver que eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Então, acaba que eles são diretamente proporcionais. É como se apertasse um êmbolo de uma seringa ou de um pistão. Quando o pistão aumenta o volume, a pressão interna diminui. Quando o pistão aperta, a pressão interna dele aumenta. Então, uma seringa também isso funcionaria de forma que, se eu apertar a seringa, a pressão aumenta. Então, tá aqui, ó, pressão 110 milímetros de mercúrio, temperatura 300 Celsius, 300 Celsius. Apertei o volume, olha lá, o volume diminuiu.
a pressão final aumentou para 154. Então, isso faz com que a pressão seja diretamente proporcional, inversamente proporcional ao volume. Então, o que nós temos? Nós temos que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Portanto, mas, no entanto, ele sempre vai dar a mesma constante. Então, se eu aumentar a pressão, necessariamente o volume tem que diminuir, porque eu tenho um sistema em constância. Isso faz para a gente gerar a lei do Boyle, que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Isso faz nós termos uma análise gráfica. Nessa análise gráfica, o que a gente vai observar? Que quanto maior a pressão, então está aqui, ó, P1, quanto maior a pressão, menor o volume. Já se eu reduzir a pressão, eu também aumento o quê? O volume. Só que o que acontece? Né? Se eu for traçar esses dois pontinhos aqui, pam, 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 tá o pontinho aqui, né? E pam, 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 tá o pontinho aqui. Quando você altera a pressão dentro de um sistema, vamos pegar aqui, ó, um potinho, tá aqui o potinho, bonitinho, tá aqui o êmbolozinho dele. Vamos colocar só 3 moléculazinhas aqui dentro, ó. Uma moléculazinha, 2 moléculazinhas, 3 moléculazinhas. Uma moléculazinha vindo para a diagonal de baixo, uma moléculazinha vindo para baixo e outra moléculazinha vindo para a diagonal de cima. Não, essa aqui eu vou mudar. Eu vou pôr ela indo para a lateral. Vamos pôr ela indo para a lateral. 3 moléculas. Tudo bem? Vou dar números, vou dar letrinhas para ela. A, B, C. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a pressão. Diminuindo ali o volume. Aumentei a pressão. Diminuiu o volume. Qual dessas 3 moléculas você acha que vai perceber primeiro que a pressão caiu? A B ou a C? A não, né? Porque ela está descendo, o êmbolo está descendo. A C, ela indo para o lado, mas o êmbolo está descendo. Então, quem vai perceber primeiro é a B, porque ela está subindo e vai perceber que o êmbolo não está mais lá em cima, está mais embaixo. As outras vão perceber depois. Então, o que acontece? Como elas não percebem ao mesmo tempo, essa curvinha dá uma barriga. Isso porque elas não percebem ao mesmo tempo, porque são inversamente proporcionais. Então, esse é o gráfico de pressão versus temperatura, ou pressão versus volume com a temperatura constante. Esse é um gráfico isotérmico. Beleza? Se a gente vai para um isobárico, pressão constante, quando a pressão for constante, né, a gente vai ter variação de temperatura com relação ao volume. Na prática, ao aquecer o ar, ele expande, certo? E se ele expande e o recipiente não é rígido, e o recipiente for rígido, as moléculas vão estar mais agitadas. Então, consequentemente, elas deveriam aumentar a pressão do sistema. Só que como esse recipiente pode expandir, essa pressão continua constante. Então, se você aquece o ar, ele vai expandir. Só que a pressão dele vai ficar igual, porque ele não vai encontrar resistência no sistema. Tudo bem? É o princípio que a gente faz para inflar os balões. Você aquece e o ar vai expandindo. Só que como ele não tem a pressão, a parte externa aqui, ó, a parte externa é de 1 atm, a parte externa é de 1 atm, ele vai inflando e mantendo uma pressão constante. Então, quanto mais se aquecer, mais ele infla.
Agora, se o balão chegar no limite, aí trava e começa a aumentar a pressão dentro do sistema. Beleza? O que a gente tem que ver? A gente tem que ver aí que se eu aumentar a temperatura, o volume também faz o quê? Sobre pressão constante. O volume também aumenta. Então tá aqui, ó, temperatura em 100 kelvins, temperatura em 140 kelvins. O êmbolo aqui, ó, tá o mesmo peso. Então, o peso aqui tá o mesmo. Vamos colocar aqui, ó, 1 atm. Aqui tá o quê? 1 atm. O peso tá o mesmo. Só que como eu aumentei a temperatura, as moléculas ficaram mais rápidas. Elas aumentariam a pressão do sistema. Mas como o sistema está livre, acaba empurrando o êmbolo para cima, aumentando o volume. Ou seja, é uma propriedade diretamente proporcional. Então, se o E é diretamente proporcional, quando eu aumentar a temperatura, também aumenta o quê? O volume. E os dois vão dar uma constante. Então, se eu dobrar a temperatura, dobro o volume. Só que cuidado, dobrar a temperatura não é só multiplicar por 2, não é somar 2, é multiplicar por 2. Multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Beleza? Isso gera pra gente a transformação isobárica, V1T1 sobre V2T2. E se nós formos fazer a análise gráfica também, o que vai acontecer? Quando eu aumentar a temperatura, o que acontece com o volume? Então, volume, temperatura. Temperatura 1 baixa, volume baixo. Temperatura 2 alta, volume 2 o quê? Alto. Então, e diretamente proporcional. Nesse caso, vai ser uma reta, porque é diretamente proporcional. Essa é a transformação isobárica, certo? E temos a transformação isocórica, na mesma ideia, certo? Se na isocórica o volume vai permanecer constante. Isso acontece aonde? Nos botijões de gás. Então, se você aquecer, as moléculas vão ficar mais rápidas. Elas vão tentar expandir, só que o recipiente é rígido, então ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, e aumenta a energia cinética, aumenta o número de colisões e aumenta a pressão. Então nós temos uma propriedade diretamente proporcional à temperatura. Se aumentar a temperatura, aumenta a pressão, porque o volume ele está constante. Aumenta o número de colisões. Isso dá pra gente a lei de Gay-Lussac, que é a lei de Petit-Petit. P1, P2, P1, P2. T2. A análise gráfica, bem parecida com quem? Com da isobárica, certo? Temperatura T1, pressão 1. Temperatura T2, pressão 2. Quando a temperatura for maior, a pressão é o quê? Maior. Então, é uma reta também. Certo? Então tá aí as três transformações: isotérmica, isobárica, isovolumétrica ou isocórica. Beleza? Então essas são as três transformações. E aí a gente entra agora para a gente poder julgar a teoria cinética e as transformações gasosas. Fechou? Partiu? Bora? Então bora lá. Vou colocar até o marca-texto. E será que é verde ou vermelho? Vamos ver? 1. A variável de estado são características que definem o estado de um gás. Ou seja, como ele se comporta, qual a sua temperatura, pressão e volume. Opa, variáveis de estado, bonitinho, é isso mesmo. A hipótese de Avogadro diz que os volumes iguais de dois gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm igual número de espécies. Isso aí, beleza. Uma transformação isobárica ocorre
ocorre quando o gás sofre uma mudança de estado em que a pressão permanece constante. É isso aí. A temperatura de uma substância molecular expressa o grau de agitação térmica das moléculas dessa substância. Então, a temperatura de uma substância molecular expressa o grau de agitação térmico das substâncias. É isso aí. A lei de Boyle diz que, mantendo o volume constante, a pressão e a temperatura variam de modo inversamente proporcional. Espera aí. Pressão e temperatura inversamente proporcional? Quem é inversamente proporcional? É pressão e volume. Pressão e temperatura são diretamente proporcional. Se o volume for constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, e a lei de Boyle, professor? Não sei, mas esse enunciadozinho que ele colocou aí tá o quê? Tá errado. Fechou? Vamos mais um? Let's go? Vamos lá, vamos mais um. Considere 5 balões com o mesmo volume na mesma temperatura. Cada balão contém gás diferente. CO, CH4, HE, hélio, né? O2, CO2. Todos são balões. Todos os balões, a pressão exercida em cada gás é a mesma. Ou seja, então eles exercem a mesma pressão e a mesma temperatura. Então, eles estão sobre mesma pressão e temperatura. Então, peraí. Pressão, temperatura e volume. Porque tá aí o volumezinho. Então, todos estão sobre a mesma pressão, temperatura e volume. Isso significa que eles têm a mesma quantidade de partículas. Assinale a alternativa correta. A massa de gás de todos os balões são a mesma? Não. Porque as moléculas são diferentes. As massas são diferentes. A densidade dos gases contidos nos balões são a mesma? Não. O balão contém hélio, apresenta o maior número de moléculas? Não. Todos têm o mesmo número de moléculas. Isso aqui é a condição da hipótese de Avogadro. A quantidade de substância em mols em todos os balões são a mesma? Sim. Hipótese de Avogadro. Letra D. E o balão contendo CH4 apresenta o maior número de moléculas? Não. Não. Beleza? Mas qual é o mais denso aí? Aí você tem que ver a massa molar. Vou te dar a massa molar. Massa molar do CO. 12 mais 16. 12 mais 16 dá quanto? 28 gramas por mol. Massa molar do metano. 4 mais 12 dá 16 gramas por mol. A massa molar do hélio. 4 gramas por mol. A massa molar do O2, 32 gramas. 16 é quando é um mol só. Ali são 2 átomos. Então é 32 gramas por mol. E a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Então, o hélio tem a densidade menor e o CO2 tem a densidade maior. Se eu pegar o hélio e o CO2, o hélio sobe e o CO2 desce sobre as mesmas condições aí. Fechou? É isso aí. Então, essa é a parte inicial que nós mexemos com os gases. Os estados físicos, a hipótese de Avogadro e as transformações. Beleza? Então, até a próxima e se exercitem!